Olá, meus queridos, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo ao meu perfil, Camila Abidão. Você já me conhece com o meu projeto cotidiano, a gente falando das coisas de Deus, né? No dia a dia, à luz da Bíblia, falando pra gente dominar, tá? Tanto corpo quanto alma quanto espírito. E essa semana tá sendo a semana do casal. Sejam bem-vindos, segunda a quinta às 13h30, fazendo essas lives. Eu mudei o horário, divulguei para vocês aí nos stories, tá bom? Eu sei que o pessoal foi pego de surpresa e a gente vai ajustando, mas sempre ficam todas gravadas, tá? Pessoal, a gente tá na semana do casal. Ontem eu falei para vocês, contei até um relato, um depoimento de uma situação que aconteceu comigo. E como realmente Deus tem ensinado a questão de como que os casais podem dar certo, onde a gente tem errado, tá bom? E ontem eu falei tanto da posição do homem quanto da posição da mulher, né? Um homem que não conhece ou não consegue dar valor à tua família, à tua própria família, à tua esposa e tudo mais, ele vai acabar traindo ela e aí o pessoal já fica, ai meu Deus, determinista. Não, traição você não precisa trair com outra mulher, tá? Você pode trair com o seu trabalho, você pode trair com os seus estudos, você pode trair com outras coisas. Você pode trair com um ministério, com coisas aparentemente boas, com seus amigos e tudo mais. Ah, Camila, não quer dizer então que a pessoa não vai ter mais nada na vida? Não é isso. Tudo é uma questão de equilíbrio. E de fato, onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Cabe a você verificar e num acordo entre o casal, ver o que é satisfatório para os dois, né? É importante que os dois, que ambos tenham capacidade de negociação. Que ambos saibam como conversar, como chegar num consenso em que os dois ganham. Nunca ser um ganha e perde, mas um ganha-ganha. Isso não é só para o universo empresarial, esse é um princípio divino, é um princípio de justiça, inclusive, em que há o mesmo peso e a mesma medida na balança. Os dois devem saber conversar, os dois devem saber ceder, os dois devem saber ganhar também juntos, sempre juntos, porque são os dois uma só carne. Né? Então eu falei muito da perspectiva do homem, mas eu quero falar com você hoje sobre a perspectiva feminina. Quando eu contei para vocês o relato de ontem, se você ainda não viu, gente, vai lá na live de ontem, tá gravada, que fala um pouquinho sobre isso. Foi um entendimento que Deus me deu. Ele me deu isso por meio de sonhos, de relatos na Bíblia, em vários lugares. Do homem que não sabe valorizar a sua família. Mas do ponto de vista feminino, como que a gente trata isso? Olha, mulheres, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ninguém muda ninguém. Ninguém nunca, jamais vai mudar ninguém. Nem Deus interfere no livre-arbítrio das pessoas. Não vai ser você que vai interferir no livre-arbítrio de alguém. O que quer... Não, problema nenhum, querida. Não importa o que o outro queira fazer. Se ele quiser fazer e se ele for fazer, ele simplesmente fez e ponto final. É uma decisão da pessoa e ele que vai arcar com as consequências, que naturalmente vai repercutir sobre você, porque vocês são uma só carne. Esse é o grande desafio. E o que é que você pode fazer? Minha amiga, o que tem acontecido com muitas mulheres, mas muitas mulheres mesmo, devido à sociedade que a gente se encontra? Não é segredo para ninguém que há, de fato, uma desvalorização feminina. Como que Satanás age, gente? Ele vai lá, arranca das pessoas o que há de bom nelas, então ele vem com uma opressão absurda sobre as mulheres, procurando minimizar o valor delas. E ele faz isso de diversas formas. Ele faz isso usando a própria palavra, porque a grande questão dele é distorcer a palavra de Deus. Então ele usa a palavra colocando a submissão como uma coisa horrível, distorcendo tanto na cabeça de homens e mulheres o que significa a submissão feminina. E não tem nada a ver com o que é apregoado, não é ser capacho, não é ser menor, não é ter menos valor, não tem nada a ver com isso. Trata-se de uma posição hierárquica, mas não tem nada a ver com valor, tá? É uma posição que pressupõe algumas funções que são perfeitamente aplicáveis e quando você tem as pessoas corretamente posicionadas, funciona muito bem e todos são muito felizes dessa forma, tá? O que acontece? Tem anjos e demônios. Os demônios eram anjos, mas o que aconteceu? Eles saíram da posição de anjos, de atuar na luz e foram para as trevas, quiseram fazer as maldades.
Eles permanecem com poder, eles permanecem com todos os dons que eles tiveram, porque tudo aquilo foi dado por Deus, mas eles usam para o mal. Da mesma forma com homens e mulheres. Deus deu pra gente o livre-arbítrio, nos deu dons, tem procurado nos ensinar a nossa posição, as nossas funções, e nós seguimos isso ou não. A gente define e a gente vai arcar com as consequências das nossas decisões. Então, os homens têm a posição de cabeça e as mulheres têm a posição de co-líder, né? Ah, porque a mulher é uma auxiliadora. Gente, para com esse negócio que mulher é uma auxiliadora. Mulher é uma opositora idônea. Ela tem idoneidade para se opor ao homem para ajudá-la a crescer. O homem é considerado, entre muitas, né, nas igrejas aí, o sacerdote do lar. Só que é usado equivocadamente essa expressão de sacerdócio no sentido de que é um intermediador entre Deus e a mulher, porque ele intercede pela mulher. Gente, não, o único intercessor é Jesus. E o sacerdócio de Jesus Cristo foi morrer. O sacerdócio dele foi ser oferecido como oferta pelo pecado. É isso. Então, assim, o papel do homem é morrer. Eu sei que é muito estranho, mas a sabedoria do homem, a sabedoria de Deus é loucura para os homens e a mensagem da cruz é loucura para os homens. É loucura. Então, se você é cristão, você vai entender isso. Se não está entendendo, peça a Deus para te explicar. Porque significa morrer. Mas morrer todos os dias nos seus maus desejos, nos seus desejos egoístas e às vezes até nos bons desejos para dar lugar para desejos maiores e melhores. Porque é necessário que haja crescimento. Ah, tem algum problema gostar de carrinho? Quando você é criança, não. Depois de adulto, fica inapropriado. Né? Você ficar brincando com brinquedinhos, fica inapropriado. Mas tem problema? Não. Você só vai ficar agindo como criança e ter os resultados de uma criança. Mas é a sua posição, a posição que você quer assumir. Entende? Então, assim, a gente precisa ter essa clareza de entendimento. E a posição do homem é justamente de se sacrificar todos os dias em prol de sua família. Né? Estava até conversando com meu esposo hoje de manhã, falando sobre isso, falando assim, olha, a gente vê algumas coisas sempre como sacrifício, porque a nossa mentalidade é uma mentalidade voltada para o negativo, para aquilo que a gente está perdendo. Quando a gente casa, é um sacrifício? Claro que é. Você sacrificou 7 bilhões de pessoas no mundo para escolher uma. Mas você curte. Ah, você escolher, sei lá, empreender é um sacrifício? Claro que é um sacrifício. É um sacrifício para você ter uma estabilidade financeira num serviço público, para você se ralar pra caramba, mas construir outra coisa. Você vai ser seu próprio patrão, ser seu próprio chefe, vai atuar no seu propósito, você vai mandar, desmandar, você vai fazer a coisa do seu jeito. É um sacrifício que você curte, né? Então, assim, é um sacrifício ter um corpo bonito? Claro que é um sacrifício. Você sacrifica comer gordice enlouquecidamente, ficar na inércia, ficar na preguiça, mas você curte. Por quê? Porque você tem benefícios. Ou seja, nós, de um lado ou de outro, nós vamos sacrificar algo. Agora, eu espero que você sacrifique as más coisas para ter acesso às boas coisas. Tem gente que prefere sacrificar o bom para ficar com o mal. Ok, é uma decisão e cada um vai arcar com as consequências das suas decisões. O papel do homem é se sacrificar pela mulher, é se sacrificar pelos filhos. O projeto dele, de Deus, é a família. Ele não chegou para o homem, criou um ministério, ajude todo mundo. Não, tá aqui sua família, sua mulher vai lá dominar o mundo. Esse é o ministério. Esse é o ministério. Tá? É simples assim mesmo. Tem uma família e aí as famílias crescem saudáveis e transbordam isso para outras famílias. Então, na verdade, a gente soma na vida de outras pessoas. A gente não tá aqui para sacrificar nossas famílias para dar para outras pessoas. Não, a gente transborda para outras pessoas. Né? A gente vai transbordando daquilo que a gente tem. Não significa dar o que você não tem. Deus não pede isso para ninguém. Pede para você dar o que você tem. Então, beleza. Dito isso, esse é o papel do homem. Qual o papel da mulher? Ajudar o homem a se sacrificar por ela. O que isso quer dizer em termos práticos? É ajudá-lo a se transformar em imagem e semelhança de Cristo. Ajudá-lo nisso também. Tá? Então, assim, ele tem uma liderança dentro da família. É o primeiro, vai ter uma visão, ele vai ser responsável pelas tomadas de decisão da família. Portanto, um homem sábio, ele ouve a esposa, ele ouve a conselheira, ele sabe que a prudência habita com a sabedoria, ele sabe que uma esposa prudente vem do Senhor. Então, se ele se casou sendo direcionado por Deus, ele sabe que a sabedoria habita com a prudência e uma esposa prudente vem do Senhor, então Deus deu a sabedoria para a esposa dele. Muitas vezes na Bíblia, o próprio Deus fala, ouça sua esposa, ouça sua esposa. Abraão, vai lá e ouve Sara, Abraão. Né? Então, assim, ele como líder, ele entende que na multidão de conselheiros se encontra sabedoria, então ele ouve a esposa dele.
É isso que um homem sábio faz. A esposa é como uma coroa na cabeça do homem, ou seja, ela está numa posição de destaque. A coroa, quando você não conhece o rei, você fica sabendo que ele é o rei por causa da coroa dele, né? É um lugar de destaque, é um lugar que fica na cabeça, que é onde a gente tem a tomada de decisões. Então ela fica em evidência, ela fica em destaque. Então eu não sei de onde tem essa ideia de que a mulher é capacho, que a mulher é cala a boca e eu que vou e mando e desmando, que a mulher tem um valor menor, que a mulher tem que ser. Tem que haver um autoritarismo, quem manda aqui sou eu. Não tem nada a ver com isso. Jesus, que manda em todas as coisas, veio aqui e morreu pela noiva. Então, esse é o ministério do homem. É vir aqui. A Bíblia também fala que homem e mulher são uma só carne. O homem, ele deve amar a mulher como ele ama o próprio corpo. E quem ama o corpo, cuida dele e o alimenta. O alimenta na versão do corpo, ou seja, materialmente falando, na versão da alma, ou seja, emocionalmente falando, e no espírito, ou seja, espiritualmente falando. E muito me admira, muitos pastores, muitas pessoas que têm um cargo na igreja, mas não pregam dentro da própria casa, com suas palavras e com seus exemplos. Uai, então quer dizer que você pode alimentar outras pessoas espiritualmente, mas não dentro da sua família? Você pode orar por outras pessoas, mas não dentro da sua família? Complicado, né, meu amigo? Então, assim, é uma chamada à responsabilidade. E a mulher, ela tá ali para justamente ajudá-lo, porque é uma posição extremamente desafiadora. Eu já disse, eu não sou homem, eu não posso ensinar homens a serem homens, embora homens venham se aconselhar comigo, porque eu sei que vem em mim uma posição quase de mãe, em que há uma orientação e tudo mais. Mas eu não posso ensinar um homem a ser viril, um homem a ser macho. Eu não posso, eu sou mulher. Eu não tenho isso dentro de mim. Só um homem pode ensinar um homem a ser homem, mas eu sou uma líder. E eu sei ensinar liderança e eu sei as responsabilidades que se tem quando você é líder. Aquelas pessoas sobre as quais você tem liderança, que estão sob a sua responsabilidade, é necessário que você aprenda a cuidar delas, a direcioná-las, a orientá-las. Em alguns casos, até carregar por determinado tempo algumas que estão mais frágeis. É necessário que você faça isso, é necessário que todos os dias você seja forte, né? Que você encontre em Deus a sua força nos momentos em que você acha que vai sucumbir. Então, assim, a posição de liderança é uma posição extremamente desafiadora. E quando você tem um excelente líder, eu espero que você, esposa, seja uma esposa excelente. Então, o seu papel é ajudar o seu esposo a se tornar esse tipo de líder, porque vai ser bom para você, vai ser bom para ele, vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para os seus filhos, a sociedade vai ficar grata por ter um homem desse. Um homem que é viril, um homem que toma a frente, que toma as rédeas, que realmente faz o que precisa ser feito. Mas tá, os homens são falhos, bem como nós, mulheres. Qual é a nossa posição? A mulher sábia, ela edifica a sua casa, tá? Uma mulher sábia, primeira coisa, para você atingir sabedoria, a sabedoria ela vem do alto. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, se você quiser ser sábia, é necessário, é crucial, é indispensável que você tenha intimidade com Deus. Tenha intimidade com Deus, ore a Deus, mantenha seu relacionamento com Deus. Por isso que aquele sacerdócio que fala de intermediação de pastores, padres, maridos ou qualquer... Não existe um intermediário entre você e Deus. Inclusive, a Bíblia fala que se o homem não tratar bem a mulher, as orações dele serão interrompidas, não delas. Não dela. Só para você ver a gravidade, o desafio que é essa liderança deles. Mas a mulher não. Em momento nenhum fala que as orações dela serão interrompidas. Hora nenhuma. E o nosso canal é aberto. E eu sei disso porque eu converso muito com Deus. Quando as coisas estão boas, quando as coisas estão ruins. Eu converso muito com Deus. Então Deus dá sabedoria para a mulher. E é uma sabedoria no dia a dia, em cada um dos aspectos que você desconhece. Gente, a gente é muito pequenininho. O mundo existe há milhares de anos, né? Sei lá quanto tempo. Então a gente não tem o conhecimento e a sabedoria para lidar com 100% das situações. O ideal é que nós estejamos de mãos dadas com aquele que sabe de todas as coisas, que é o nosso Deus. Então a mulher sábia, ela caminha com Deus. Camila, eu não consigo ouvir a Deus. Minha amiga, todo relacionamento é um relacionamento construído. É necessário dedicação. Dedicação de tempo. É necessário que você vá abrindo seu coração, coloque para ele aquilo que você verdadeiramente sente, sem reserva, sem receio, sem nada.
sabe? E Deus, ele vai falar com você em uma linguagem que você vai entender. Ele não é maluco de ter mandado o filho dele para restabelecer o canal, o contato com ele, para que você não conseguisse falar com ele. Deus não é ilógico. Deus não é maluco, entendeu? Ele mandou o filho dele para morrer na cruz para que a gente pudesse ser resgatado e ter contato com Deus Pai. Então Deus quer falar com você de uma forma que você compreenda. E tem várias linguagens. Deus fala com algumas pessoas pela música, com outras ele fala pela natureza, com outras pessoas ele fala na mente, no coração, com algumas pessoas ele fala em alguns textos, com outras pessoas na Bíblia, com algumas pessoas na ciência, com algumas pessoas ele usa profetas. Quem não tem sensibilidade, às vezes ele usa outras pessoas. Ou às vezes ele usa tudo isso ao mesmo tempo. Sabe? Às vezes você tem uma intimidade com ele. Eu passo por isso. Às vezes eu sou íntima de Deus, eu conheço a Deus. Mas tem vezes que meus sentimentos estão tão perturbados e eles embaçam a minha visão e eles embaçam os meus ouvidos de forma que eu não consigo ouvir claramente a Deus. E aí eu não sei se eu estou ouvindo a ele ou os meus sentimentos, mas ele usa alguém, usa a palavra para vir falar comigo a palavra que eu preciso ouvir. Porque ele quer falar comigo e com você. Então, a primeira dica que eu te dou é converse com Deus, porque Ele vai te direcionar em todos os seus caminhos, em cada passo. Ele é o maior interessado em... Deu uma pausa aqui. Gente, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, mulher, deixa eu te falar. O seu marido, ou seu namorado, ou qualquer homem que você vai se relacionar, que você pretende se casar, ele não é o seu salvador. Ele não é responsável pela sua felicidade. Ele não é. E eu quero que você aceite essa verdade. A identidade da felicidade, ser feliz, é uma identidade que vem do alto, do espírito. Deus não tem falta de nada, Deus é feliz. E se você tem o Espírito Santo de Deus que habita em você, você é feliz. Camila, mas eu não me sinto feliz. Beleza. Existem alguns enganos que você tem vivido. Provavelmente, a carne milita contra o espírito em todo o tempo e você está no meio. Então você tem seu espírito, você tem a sua carne, você tem a sua alma, que é a sua identidade, seus sentimentos, seus pensamentos. A carne e o espírito estão o tempo todo brigando. O espírito é feliz. A carne, ela tende para o negativo, ela quer as coisas imediatas, ela é circunstancial. Ela vê como é que as coisas estão acontecendo, tá fora da zona de conforto dela, ela reclama. Camila, eu não me sinto feliz. Você está naquele sentido pendendo para a carne e não para o espírito. Entende? Você está pendendo para a carne. Você não está ouvindo o espírito. E é necessário que a carne morra. Ah, Camila, mas às vezes a situação é ruim mesmo. Show de bola. Show de bola. E esse é outro ponto que é super legal da gente falar também. Tem algumas situações que o Espírito Santo ele começa a te incomodar para falar assim, filha, você está tolerando algumas coisas que não é para tolerar. Não é para tolerar mesmo. Eu não quero que você tolere isso. Eu quero mais para você. Eu quero uma vida plena, próspera e abundante. Tá bom? E ele começa a criar algumas situações. Por que é interessante você ter relacionamento com Deus? Porque ele vai te dar o direcionamento para que você compreenda se aquilo vem do Espírito ou vem da carne. Tá joia? E quando isso acontece, tanto na primeira situação, quando você tá pendendo pra carne, quando o Espírito Santo tá lá te incomodando, ó, sai daí, o ideal é que você mortifique a sua carne, para que você consiga ouvir os direcionamentos do Espírito Santo de Deus. Tá bom? E ele vai começar de novo, mais uma vez, a te direcionar pro seu caminho, tá? E por que muitas vezes ele tá ali incomodando? Minha filha, não tolere isso, eu não quero isso pra você. Sabe o que tá acontecendo? Você não está se amando como Deus pede que você se ame. Porque se você pegar toda a lei, todos os mandamentos de Deus, eles se resumem em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Quando o Espírito Santo começa lá a te incomodar, sai daí, eu não quero isso pra você, não. Pode ser que você não esteja se amando. E aí, como você ama o seu próximo, no caso que a gente está falando aqui de casal, como você ama o seu marido, está sendo de uma forma totalmente inadequada. E a falta de autoestima, a falta de amor próprio de mulheres tem destruído o casamento. Destruído, gatinha. E é isso que eu quero que você entenda. É necessário que você aprenda a se amar tão verdadeiramente que você esteja apta a amar o outro também.
Primeiro, você vai parar de exigir dele que ele te dê um amor que, na verdade, só você pode te dar. Só você pode te dar. Porque se existe um vazio na sua alma, não vai ser preenchido com amor de... Nenhuma pessoa do mundo vai conseguir preencher isso. É uma ferida que precisa ser tratada. Claro que pessoas são usadas para isso. Claro que pessoas são usadas para isso, mas é uma ferida que precisa ser tratada. E é ali entre você e Deus pode usar outras pessoas, inclusive o teu esposo. Né? Se tem uma pessoa que Deus usa na minha vida para tratar, a minha pessoa é o meu esposo. E eu na vida dele, com certeza. Tá? Então, assim, a baixa autoestima tem sido um problema. E aí, o que eu vejo? Mulheres, por exemplo, se você não consegue amar o outro como a si mesmo, ou você tá amando o outro mais do que você a mesma, ou menos que você mesmo, tá? Ou mais ou menos. Ou você oprime ou você é oprimida. Tá, joia? E aí acontece essa falta de equilíbrio, que é aquilo que eu estava conversando lá no início. Um relacionamento saudável não existe opressão ou oprimido, o opressor ou oprimido. Existe duas pessoas que caminham juntos lado a lado, cada um com a sua função. E tá tudo bem. Um homem sendo homem, uma mulher sendo uma mulher, e tá lindo. Tá lindo. Qual o problema da sociedade? As pessoas estão saindo das suas funções. Se a gente é corpo de Cristo, o olho quer ser mão, a mão quer ser olho. Entende? Imagina, ai, agora eu sou o olho, eu vou ver. Sabe? Não funciona. Amém, obrigada. Então, gente, o homem querendo ser a mulher querendo ser o homem, e essa falta de posição. O que são os demônios? São anjos fora da posição. Fora da posição. E o que está acontecendo? Pessoas fora de suas posições. Então, para você estar corretamente na sua posição, eu recomendo que você, tenha um relacionamento total e completo com Deus, para que você adquira sabedoria. 2, que se você não está se sentindo feliz, entenda se você está pendendo para a carne e se o Espírito Santo está lá te incomodando. Gatinha, não quero isso para você. E 3, trabalhe a sua autoestima, o seu amor próprio, que você só vai conseguir amar o outro como a si mesma o dia que você amar você perfeitamente. Muitas mulheres, elas têm tido um foco tão grande nos seus maridos, tão grande em querer agradar, tão grande, como se eles fossem a luz da vida delas. Como se dependesse dele fazer determinadas coisas para que ela seja feliz. Minha amiga, se você já não for feliz, não vai ser ele que vai te fazer feliz. O que ele pode te fazer é completar a sua felicidade. Mas vamos supor que seu tanque de felicidade seja desse tamanho, e você tá ferida, e ele tá cheio só até aqui. Seu marido pode até vir, e faz algumas coisas e vai enchendo. Mas daqui a pouco, se ele parar um pouquinho, vai voltar para os níveis de onde você é feliz, de onde você se sente feliz. É você a responsável por encher isso aqui, e ele só vai vir transbordando felicidade. Transbordando felicidade. Porque a identidade da felicidade, ela é de Deus. Ela é de Deus. Deus não tem falta de nada. E se tá faltando, o problema, coitado, não é do outro, tá em você, que precisa ser tratada. Então, eu até tenho aconselhado algumas mulheres, e algumas coisas são ridículas mesmo, mas se você teme o ridículo, você nunca vai experimentar o extraordinário. Porque eu fico pensando, gente, na Bíblia, né? Que coisa ridícula. Deus virar pra Moisés e falar assim, bate na pedra aí que vai sair água. Pô, que ridículo. Imagina alguém pegar o cajado pra bater na água, na pedra pra sair água. Fala sério, gente, tem nada mais ridículo, não existe isso. Ou então pega o cajado aí e bate na água porque o mar vai abrir. Ridículo, né? Ridículo, ridículo. Quem é que pede isso para as pessoas e acha que vai acontecer? Né? Então eu peço algumas coisas ridículas também, mas acontece. Então tem algumas coisas que a gente faz. Recentemente uma pessoa me pediu um conselho, tá passando por uma situação, e eu percebi claramente a falta de autoestima. E o esposo era um sanguessuga. O sanguessuga com a pessoa com baixa autoestima... Já era, porque a pessoa com baixa autoestima, ela não se posiciona, não reconhece valor nela e fala assim, não, aqui eu já tô dando demais, eu tô perdendo a minha identidade, a minha alegria, a minha felicidade para entregar o que eu já não tenho mais para dar para você. E o sanguessuga tá querendo sugar. Só que quando você estabelece uma posição, ele não tem de onde sugar. Rola conflito? Sim, pro bem, pra edificação dos dois. E eu comecei a falar pra ela, falei assim, você vai fazer o seguinte, você vai começar a se beijar assim, Nossa, eu sou tão linda. Gente, eu sou tão linda. Não, eu me amo. Eu me amo. Nossa. E depois ela me falou assim, Camila, toda vez que eu tô querendo ficar triste, eu começo a me beijar. Ai, eu sou tão linda. Eu sou tão... Nossa, você é gostosa, hein? Ai, você é linda demais, credo. E aí você usa os adjetivos que fazem sentido pra você. Tá bom? Então, meninas, eu quero trazer isso pra você. Sabe,
toda vez que existe essa desigualdade, isso é o que Deus chama de injustiça. Injustiça é você usar balanças, pesos e medidas diferentes na balança. É um ganhar e o outro perder. Isso não tem nada a ver com Deus. As relações de Deus são relações justas, justas. Então haja com justiça, ame a si mesma, com muito amor, com transbordamento, de forma que você possa somar na vida do teu esposo, sem exigir dele aquilo que ele não pode dar. E quando você começar a estabelecer a sua posição correta, você pode ter certeza que Deus vai trabalhar na vida dele para que ele também estabeleça a posição correta dele. Tá, joia? Meninas, de segunda a quinta, às 13h30. E meninos, né? Às 13h30 eu tô aqui, é porque hoje eu falei com as mulheres, mas amanhã eu tenho a intenção de falar com o homem, eu vou falar com Deus primeiro para ver o que ele quer dizer, tá bom? E aí a gente continua essa conversa, tá, joia? Beijo grande, fiquem com Deus, façam uma excelente terça-feira. Beijo!